Fala, meus amores, olha só, o papo de hoje está no ar. E eu, Oceano Paiva, tenho satisfação mais uma vez estar juntinho de vocês e sempre convidando para estarem curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo, ativando o sininho de notificações, é tanta coisa, né? Mas bora rodar a vinheta porque o nosso papo está no ar. Vem pra cá, diga algo, vem de pantufa ou descalço. Fale muito, não fique calado, vamos bater um papo. Olha só, queridos, papo começando, eu não poderia deixar de começar falando, sabe de quem? Dos nossos amigos, parceiros, por confiar, acreditar no trabalho deles, claro que eu indico pra vocês. Roda o VT pra gente porque o papo tá só começando. Você que quer rejuvenescer, melhorar sua autoestima, recuperar sua beleza e saúde, a Clínica Eva Estética Personalizada fica em Lusiânia, próximo ao ginásio de esportes, e a gente pode te ajudar. Linfortel Internet, assim hoje mesmo é a melhor internet de Lusiânia. JL Marcenaria, móveis planejados em 100% MDF. Olha só, e hoje, papo no ar, eu estou ao lado, sabe de quem? Você que está aí do outro lado deve estar se perguntando, quem é esse garoto que está aí? E eu preparei aqui um textinho inicial, eu coloquei o seguinte, que ele vem narrando fatos e acontecimentos em nosso município com maestria. Ele, Márcio Wellington, responsável, criador, fomentador de um grande portal de divulgação do nosso estado, né? E ele mais do que ninguém para se apresentar e contar pra gente de onde você vem, a cidade que está falando, é quase aquela operadora. Diga seu nome e a cidade de onde está Verdade. falando. Ok, eu que agradeço aqui pela oportunidade, muito obrigado. Eu sou o Márcio Wellington aí, criador do portal de notícias Diário Goianiense, portal com sede aqui em Lusiânia, com foco principal aqui no entorno, mas que noticia todas as notícias de todo o estado. Agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui com você. Ops, deu bom. Um prazer estar aqui, eu agradeço pelo convite e agradeço a toda a sua audiência aí que acompanha o seu podcast em todas as plataformas digitais aí. É uma satisfação estar aqui. Muito obrigado. Cara, eu que fico feliz em estar te recebendo, eu acompanho o seu trabalho. Na verdade, eu já acompanhava, né? Eu só não sabia que você era você. É verdade. Eis a questão. Eu não sabia que o Márcio Wellington existia, né? Eu sabia que existia alguém que cuidava, uma grande equipe ali por trás dos bastidores, porque são notícias realmente pautadas em uma veracidade. Hoje é muito importante a gente acompanhar alguns portais. Preciso mandar até abraço para dois outros que conheço, que gosto muito, para Wagner, Domingoni 2 é assim, para Vinícius, do Democrático também, que assim como vocês são pessoas de grande índole, que realmente postam coisas pautadas na verdade, porque, cara, nada pior do que tu tá ali lendo um noticiário, uma narração super legal e no final tu perceber que não é real. O que te motivou realmente a fundar, a fomentar essa ideia? Você desde pequeno tinha essas vontades de mexer com a parte do jornalismo, do noticiário? Sim, vamos pelo começo. O meu início começou assim. Meu padrinho tinha uma rádio comunitária, Dê o nome ao padrinho, que é pra gente saber Padrinho. logo quem foi o... Viu do Brasil, é o nome do padrinho. Ele tinha uma rádio comunitária no Jardim Gá, nessa época eu morava ali pela região, e o nome da rádio comunitária era Rádio Cidade. Lá eu comecei com ele, acompanhando os programas, falava nos programas, foi onde eu aprendi a mexer em computador, aprendi tudo que eu sei sobre rádio hoje em dia, a maioria das coisas. E naquela época eu tinha um programa de rádio sertanejo. Aí, com o passar do tempo, fui mexendo, aprendendo. Eu criei uma página de notícias de música sertaneja no começo. Isso foi lá em 2011, no dia 22 de maio Então de a 2011. história é longa. É longa, começou. Aí, paralelo a isso, em 2013, ele criou uma página de notícias chamada TV Lusiânia, que eu também fazia parte. E lá nós postávamos notícias, principalmente notícias policiais. E com o passar do tempo, com os anos, eu fui observando que o meu foco era só mais postar notícias policiais e notícias políticas, essas duas áreas. Aí o portal de notícias, que era Novidade Sertaneja, criado lá em 2012, eu quase não estava mexendo. Eu postava mais vídeos de música, mas não estava muito dando ênfase. Ano 2021, eu tive a ideia de mudar. Eu falava, não, preciso mudar. Isso aqui já não está sendo mais minha área. Eu preciso criar um site de notícias meu,
que eu possa ter controle sobre o que eu posto, sobre o que eu crio, do começo ao final, e que tenha uma credibilidade, porque o meu objetivo era fazer igual o democrático, ter aquele mesmo respeito, a pessoa ler e falar, isso aqui é realmente fato, eu tenho segurança no que estou vendo, e ser reconhecido por isso. Não eu, mas tipo a empresa, o portal de notícias. Foi aí que em 2020 eu criei o Diário Goianiense, a primeira vez. Teve 2 criações. Em 2021 eu criei ele a primeira vez, chamei várias pessoas para participar, tanto pessoas que concordavam com ideias minhas, pessoas que não concordavam. Ninguém quis participar naquele momento, até hoje, né? Aí agora que está começando a ficar mais conhecido, começou a aparecer algumas pessoas, mas ainda mesmo assim não quiseram. Foi ali que eu criei a primeira vez. Aí eu criei, aí foi meio devagar, aí eu dei uma pausa. Aí passado um tempo, ano passado, no meio do ano, em julho, eu falei, não, vou voltar com o portal de novo, vou dar início de novo, não posso desistir, porque não posso começar assim, depois desistir, porque tem que tocar em frente. No começo não foi fácil, para mim alcançar o tanto de seguidores que eu tinha com a página sertaneja, não foi da noite pro dia, então vamos tocar para frente, vamos seguir e seguir trabalhando. Criei o portal novamente, criei o site novo, Diário Goianiense. Isso você sozinho? Eu sozinho, do começo até hoje. Criei o Diário Goianiense, criei o site, publiquei, coloquei no ar novamente. Aí, conversando com os colegas que tinham outras páginas, falou, é bom você ter registro, e fui lá fazendo o procedimento. O próprio Vinícius muitas vezes me orientou, é bom você ter registrado, CNPJ, e sempre fui seguindo o que ele me falou. Hoje em dia o portal é registrado, tem CNPJ, tem endereço, tem tudo certo, então é realmente uma empresa. Ou seja, antes, no começo, eu comecei com uma brincadeira. Agora, eu me dei conta, eu passei a ver da grandeza do trabalho, eu passei a ver que realmente é um trabalho aquilo ali. Antes eu via como um hobby apenas. Hoje em dia é um trabalho, é uma empresa. E eu tive a confirmação disso um dia que eu estava na loja de uma cunhada minha e uma senhora me reconheceu. Eu até assustei, eu pensei, será que alguém tem raiva de mim por alguma notícia que eu postei? Mas falou, você é do jornal lá, né, do Goianiense. Eu achei estranho, tomei aquele susto. Aí ela falou, eu acompanho você lá, e teve aquela conversa e eu atendi ela ali. Que bacana, cara. E nesse meio tempo aí, nesse meio termo, você aproveitou esse arroba, essa criação, essa fanpage, essa página, da época de sertanejo para o noticiário de agora, ou você resetou e começou uma do zero? Eu aproveitei a página, passei um tempo, eu divulguei a página, vai mudar, porque a página sertaneja já estava usando para esse fim. Aí eu tinha uma outra página, eu tinha usado ela, falei, não, essa página aqui eu vou voltar para o fim dela e vou usar a página sertaneja, transformar. Eu comecei assim, então como já era de notícias, então só vou reaproveitar, só mudar o segmento, que as pessoas já estavam meio que acostumadas. Aí eu fiz todo aquele procedimento que o Facebook pede, de registro e mudança, e mudei para a página, migrei. Aí o público é o mesmo. Que coisa bacana. Sabe o que eu tô vendo agora? Que nós vamos morrer de sede, que eu não enchi as taças, eu não tô acreditando num negócio desse. E eu não sei gravar. Cara, me dá uma sede monstruosa, mas segue o baile. Você é natural de onde? Eu sou natural de Brasília, Distrito Federal. Mais precisamente, nasci no Gama. No Gama. Lugar bom, né? Ótimo. E hoje a sua página, ela é uma fonte de renda para você? Ou você tem outras fontes de renda? Você trabalha em outros segmentos? No momento, como é o começo agora, ela está começando a me dar uma renda agora porque eu passei a transformar ela em trabalho por agora, eu passei a dar esse valor nela por agora, que eu vi o tamanho, a dimensão que ela está tomando, mas eu tenho outros trabalhos também. Não é na prefeitura, como muitas pessoas pensam que eu trabalho na prefeitura ou no governo do estado, não é. Eu trabalho em uma empresa privada no ramo de segurança, tá? Eu sou vigia em uma empresa ainda, mas pretendo futuramente viver apenas da página. Por enquanto estou trabalhando nela, administrando, mas eu pretendo futuramente focar só nela, dar toda a atenção especial a ela e viver dela, tornar ela realmente uma empresa grande. Seu ganha-pão, verdadeiramente, né? E de outras pessoas, quem sabe, né? De outras pessoas. Meu objetivo é gerar emprego para muitas pessoas. Se Deus quiser, isso vai acontecer, porque eu vejo assim, eu tenho muita vontade de ser empresário. E eu coloquei no meu coração, falei para Deus que quando eu for chefe, eu vou ser chefe da forma que eu queria que as pessoas fossem comigo. Eu não tenho do que reclamar. O meu chefe hoje, que é o seu Stephenson, é uma pessoa maravilhosa. Mas eu penso assim, quando eu for patrão, eu vou tratar as pessoas diferente. Eu quero que as pessoas se sintam à vontade, se sintam felizes trabalhando numa empresa. Que nem você já viu nas redes sociais as pessoas postando como é trabalhar lá na sede do Facebook e do TikTok? Chega lá, um local maravilhoso para trabalhar, eu quero que a empresa seja isso. Eu quero trabalhar num lugar assim um dia. Se Deus quiser, vai dar certo. Deus sempre honra a gente, né, cara? E deixa eu te perguntar aqui, e quais são suas principais fontes informativas hoje? Porque para você ter um portal de notícias,
Você às vezes tem algumas fontes que são as principais fontes nacionais, né? Porque Sim. eu observei que o seu portal ele não é um portal somente local. Você dá apesar de ser diário goianiense, você tem notícias nacionais também. Mas aqui local, falando do nosso município, do nosso entorno, da nossa região, quais são as suas principais fontes informativas que trazem a notícia até você? Bom, as principais fontes informativas, principalmente o 5º CRPM, que é a Polícia Militar de Goiás. Eu pego muita informação com eles, mas é um centro de apoio. Mas as principais páginas que eu pego informação, que eu tenho um grande apoio, é Radar Valparaíso News, que é uma página policial, que é do Glaucio Montana, não sei se você conhece. Já ouvi falar. É Glaucio Teixeira o nome que ele está usando agora, que trabalha com o Glaucio. Fred Linhares. A equipe do Fred Linhares, é a minha Sim. equipe. O próprio Vinícius do Democrático, que tem muita informação que chega para ele primeiro. E outras páginas que tem também. Tem o Metropolitano, que é um outro site que tem aí. Talvez algumas pessoas não vão conhecer por causa do nome. Eu já conheço. Já conhece Top. bem. Metropolitano é um site bom. tem muita Maravilhoso. informação lá. Ele tá surgindo. Tá surgindo aí, tá começando bem. Aí é Radar Valparaíso News, População Ativa, DF e Entorno, que é um site de um amigo Miqueias também. O Democrático. Aí a linha editorial que eu sigo a linha editorial da CNN. Por que da CNN? Porque eu vi que a CNN, ela posta a notícia ali de uma forma que ela é bem aceita por todos os lados. Imparcial, né? Digamos assim, imparcial. Nem sempre é imparcial, né? Porque sempre tem aquele viés, porque cada jornalista tem o seu. Mas sempre eu busco ali o meio termo. O mais próximo da verdade possível que eu conseguisse. E aí a CNN tem essa característica. Ela posta o bastidor, ela posta o que está acontecendo no momento, opinião, mistura tudo isso. Não é só aquela coisa tipo assim, só opinião ou só bastidor. Ela mescla tudo bem isso, eu sigo essa linha editorial. Deixa uma sensação de conforto, né? Isso. Porque à medida que você tem a notícia, você tem o informativo, você tem a opinião, você tem o que o outro mostrou ali, que Sim. talvez não é a tua opinião, não é o que tu gosta, mas é a expressão do outro. Acaba que você deu uma pegada bem assim, de grandes redações, de grandes jornais, nacionalmente falando, né? Isso. E também tem o Metrópolis e o Correio Brasiliense, que esses eu uso principalmente para notícias políticas a nível nacional e também local, porque o Metrópolis tem muita notícia local importante, então tem muita fonte que eles conseguem apurar, porque como eu falei no começo, ainda não estou integralmente na página, então ainda não tenho aquele tempo 24 horas para estar ali indo atrás da informação, porque precisa de uma equipe, um aporte maior, e isso eu ainda estou montando para um longo prazo, para um futuro, e num futuro próprio a gente vai ter uma redação própria do jornal, expandir ainda, mas isso é uma coisa para ser feita com mais cuidado, porque agora eu quero trabalhar de uma forma mais técnica e mais profissional, para passar o conteúdo com melhor qualidade para as pessoas. Solidificar mais, né? Isso, exatamente. Márcio, você já tornou público algo invertido pela fonte informativa que chegou até você? Por exemplo, a narrativa era a fonte inverteu, de certa forma, ali nos caracteres, trocou um pouco a veracidade da informação e você, jogou no ar e depois você percebeu que não era aquilo e teve que se retratar? Sim, principalmente. Teve 2 situações que aconteceu que foi bem interessante. Uma delas eu consegui contornar porque eu soube conversar com as 2 partes. Eu já postei, já imaginando que poderia ter algo de errado. Que a pessoa chegou e falou assim, primeiro, era um evento que ia ter no Jardim Gá. Narrativa verbal? A pessoa me passou provas, alguma coisa assim, mas tipo assim, conversas, mas que podia ter o outro lado, que precisava do outro lado. Eu postei, mas já sabendo do problema que ia dar, que eu sabia que eu ia receber a ligação logo em seguida. Eu postei, mas já pensando daqui a pouco o outro lado vai me ligar. Postei a pessoa veio e me falou, esse organizador de evento fez um evento em outra cidade, a gente levou os cantores, eu como empresário dos cantores, contratei o pessoal tudinho, chegou na hora, não pagou. Eu falei, Aí ele me explicou o detalhe, eu publiquei mais ou menos, mas não publiquei tudo que ele me falou. Você publicou uma retratação? Publiquei uma retratação mais ou menos, coloquei fonte, o que ele tinha falado, mas com cuidado. Passou uns 10 minutos, isso eu estava em casa no dia, e estava acompanhando minha esposa no trabalho dela. Passou 10 minutos, me ligam, uma mulher que é amiga do rapaz que estava sendo acusado. Ela falou, a história não é desse jeito não, não está sendo dessa forma. Eu falei, tem como você me passar o número dele para ele poder se explicar? Aí passou, aí eu liguei para ele, o homem bravo já, falando de processar todo mundo. Aí eu fui explicar,
chegou a notícia assim, assim pra mim, eu quero ouvir teu lado, me explica aí. Aí ele falou, ó, não aconteceu isso, eu quero que você deixe pelo menos eu postar a minha versão, o meu lado aí pra me ajudar, porque eu tô sendo acusado e não tô tendo como me defender. Eu falei, tudo bem, posso postar. Postei o lado dele, postei o do outro, passou um pouco, os dois, um ligou pro outro, conversou através do meu portal. Os dois pararam pra conversar e resolveram o problema. 2 minutos depois já tinha tirado a publicação, já tava tudo resolvido. Nesses casos, você retira a publicação. Quando eu vejo que foi algo enganado, que as pessoas se resolveram no pessoal, eu retiro. Aí, antes de eu falar do segundo fato que aconteceu, que a pessoa até ameaçou processar, tem muita coisa que acontece. Muitas vezes chega muita informação sobre políticos, sobre pessoas, as pessoas acusando, falando um monte de coisa. Tem muita coisa que eu sei que é verdade, mas por não ter como provar, eu não posto. Porque dá um problema muito grande. Aí o segundo fato ocorrido foi na eleição Até do que ano se passado. prova, são muitas dores de cabeça, São né? muitas dores de cabeça. E até eu provar, até isso, dá uma dor de cabeça. Você vê aí o que aconteceu na eleição presidencial, né? Tanto de site que foi derrubado, tanto de matéria que teve que ser retirada. E isso cansa o leitor. A página, o site, perde a credibilidade. As pessoas passam a não acreditar. A pessoa está postando mentira. Por mais que seja verdade, até você provar que é verdade, a primeira publicação é a que tem mais engajamento. A segunda, a nota, a retratação nunca vai ter o mesmo engajamento da primeira. E Nunca vai ter talvez o mesmo não alcance. consiga, não é desmentir, mas colocar uma verdade na cabeça das pessoas onde aquela possível fake news entrou, né? Isso. Aí, o segundo fato que ocorreu, chegou para mim através do Instagram um vídeo que era o seguinte, acusando uma certa candidata a deputada estadual, que ela é vice-prefeita de uma certa cidade aí, acusando ela de um monte de coisa, de ser talarica, de ter roubado, ter feito isso, não sei o quê. E no meio do vídeo tinha uns áudios dela esculhambando mesmo, falando mal da população do Engar. Eu recebi esse vídeo, aí eu comecei a pensar, rapaz, eu vou postar isso aqui porque o pessoal tá postando muito de um outro candidato, desse aqui, vou postar desse aqui para dar um equilíbrio. Aí eu peguei o vídeo, tirei os áudios, que era a voz da pessoa mesmo falando, só publiquei essa parte dos áudios. Postei. Aí passou um pouco, começou a dar aquela repercussão no Facebook, o pessoal que era do lado da candidata atacando, descendo a linha mesmo, falando que tinha sido comprado, não sei o quê, passa um pouco. Aí um colega, que inclusive é de um dos jornais que eu pego fonte, falou, ó, eu mandei pra ele e falei, o que você acha dessa publicação aqui? Acabei de publicar, mas eu só peguei essa parte aqui dos áudios porque é o que eu tenho como provar que ela realmente falou. Ele falou, ó, show, tá tudo bem. Mas, aí eu mandei o vídeo original que me mandaram, ó, tá aqui o vídeo original. Ele falou, ó, você postou a verdade, não tem como dar problema pra você. Mas como tem a outra parte do vídeo, o que vai acontecer? Vão te acusar de ter criado a outra parte, que falava um monte de publicação. E eu vou te falar o porquê que eu não postei o vídeo original. Porque antes de eu publicar, eu fui pesquisar aquelas informações que estavam no vídeo para ver se eu achava aquelas fontes que estavam escritas lá. Porque tinham prints de vários sites de notícia. Eu fui atrás de um por um. Acessei um por um, olhei para ver se tinha alguma notícia com o nome da pessoa. Não tinha. Eu falei, ó, não vou postar porque isso aqui eu não tenho como comprovar. Essa fonte não é segura. Eu só postei o áudio. Ele falou, ó, tira a publicação toda porque é certeza que vão querer te acusar de ter feito o vídeo todo. E o vídeo já estava circulando no WhatsApp há muito tempo. Quem te deu essa sugestão de retirar? Foi o rapaz do site Metropolitano DF. Aí o que acontece? Eu peguei e tirei. Segunda-feira, tô eu lá, 6h10 da noite, chegou uma mensagem no WhatsApp lá do TRE de Goiânia, de uma citação lá, você foi citado no processo que te acusa de várias coisas lá. E um monte de acusação mentirosa, que não era eu. Aí tinha lá a print acusando que eu tinha chamado ela de talarica, um monte de coisa, pedindo a remoção da publicação. Só que junto com a decisão já tinha vindo a decisão do juiz, que eu já tinha pagado a publicação. O juiz deu a decisão assim, ó. Vou falar primeiro o que ela me acusou. Me acusou de estar chamando ela de talarica, de ter criado o vídeo, de ter acusado ela de corrupta, de várias coisas. E de ter colocado... Isso você tá falando de algo local? Algo local. Era daqui de Lusiânia. A candidata era de Lusiânia. A candidata é de Lusiânia. Aí acusação de um bocado de coisa. Inclusive tinha um print de um grupo dizendo lá que eu estava circulando esse vídeo nos grupos de WhatsApp, que era mentira. No próprio grupo do WhatsApp, é um grupo de apoiadores da candidata. As pessoas estavam colocando o vídeo no grupo dela mesmo, apoiadores dela. E usaram o print para dizer que eu que estava circulando a informação no grupo do WhatsApp. Aí o que acontece? O juiz já indeferiu ali, já em cima, me citou, mas já veio com a decisão de indeferimento. Dizendo, ó, Instagram, Facebook e WhatsApp são locais privados. As pessoas estão livres para dar opinião. Ou seja, as pessoas podem dizer o que elas acham sobre os candidatos. Postar o que quiser. Postar o que isso, quiser. Não foi? Assim, desde que não ofenda a pessoa, não agrida a imagem. E o conteúdo em questão já foi até removido pelo autor. Então, eu já indefiro aqui o pedido, porque o pedido da ação já foi atendido, já foi removido já. E naquele momento ali cessou. Aí tinha lá um pedido... Eu não tomei ciência do fato. Não publiquei, eu preferi não dar Não, repercussão. nem de burburinho, de nada. Não deu, não?
É porque eu removi na mesma hora. Eu publiquei, mas depois eu falei. Eu fui tirar uma dúvida para ver se tinha possibilidade de dar algum problema ainda e eu tirei 10 minutos depois. Nisso já tinha um monte de comentários já, porque eles é assim, a política local, principalmente dessa candidata nível nacional, estadual, acontece o seguinte, você posta uma notícia desfavorável ao candidato, eles põem vários assessores e apoiadores para ficar ali comentando, para tipo, tirar a credibilidade da matéria, entendeu? Por mais que seja verdadeira. Tanto que esse áudio está até hoje em outras páginas aí, as pessoas não removeram. Você acredita, Márcio, que a coisa que eu mais tenho indignação é da política barata? Eu odeio do fundo do coração. É a pessoa que tira o seu tempo, qualquer pessoa, é daqui do nosso município, é do nosso estado, é do nosso país, que tira o seu tempo precioso de falar dos seus projetos, de falar de tudo para falar besteira da vida do outro. Eu não dou atenção. Eu não gosto de falar mal, na verdade, né? Oceano. Tipo, a pessoa chega para mim, desce a lenha num candidato, numa candidata, em qualquer pessoa, eu ouço por respeito. Eu até talvez faça alguma frase ali junto, alguma coisa, mas eu não vou publicar algo sobre. Porque eu não sou igual a você, por exemplo, que é uma fonte informativa, Sim. né? Você é livre para realmente o lado A ou B publicar aquela coisa toda. Se eu fizer isso, eu vou estar me igualando a tantas coisas que eu acho horrendas, horríveis no nosso município. Que tem partes da política, não é mérito só daqui, são de vários lugares, que é uma baixaria muito doida. Pois é, essa candidata à época, por exemplo, se eu quisesse mesmo derrubar a imagem dela, realmente estivesse amando de alguém, eu postaria as mais de 10 coisas que eu sei sobre ela de errado. Mas eu não posso porque, tipo assim, vai ficar uma coisa parecendo que é só ataque. E essa pessoa em questão, qualquer coisa ela gosta de se vitimizar. Ela vai pra frente das câmeras, chora. E vou te dar um exemplo. Desculpa aí, pessoal. Ó, o prefeito da cidade, o Diego, gente boa demais. Já aconteceu de sair uma notícia ruim, eu postei. O mesmo procedimento eu faço com toda pessoa que eu vou postar a notícia. Eu faço a notícia, mando para a pessoa falar, tem essa informação aqui que me passaram, já apurei, é mais ou menos isso aqui. Você quer postar a nota? Manda se a pessoa quiser postar bem. Sempre mandei para o prefeito, diretamente para ele e para a equipe dele. Nunca fui ameaçado de processar, nunca fui perseguido, nunca sofri retaliação nenhuma. E sempre tive o passe livre para entrar na prefeitura, para fazer o que fosse. Seja a notícia boa ou desfavorável. Ou seja, ele sempre falou assim, ó, você pode postar, você tem o direito de postar, informar. E ele às vezes agradecia, porque eu dava o espaço que ninguém dava. Porque as pessoas o que fazem? As pessoas vão para a internet e falavam mal. Hoje em dia eu já faço mais diferente. Às vezes chega muita... Meu site é de notícias, mas assim, como o Mingoni 2, por exemplo, ele recebe muita reivindicação da comunidade, né? Ah, problema aqui na UPA, problema de saúde, essas coisas. Para mim, às vezes chega esse tipo de pedido. Aí o que eu faço? Eu vou buscar saber o porquê que aquilo não está acontecendo. Aí, se já está acontecendo e ainda não chegou lá. Se já está acontecendo, se não chegou, que nesse problema do SAMU chegou para mim muito tempo antes. Aí eu mandei pro prefeito, prefeito, está acontecendo essa situação. Ele falou, vou verificar. Ele foi atrás, passou 2 dias, o problema estava resolvido. Ou seja, ele não sabia. Alguém, por sabotagem, não avisou para ele do problema. Deixou o problema meio que crescer. Deixou crescer e o pior, ainda mandou para uma rival dele política as informações para tipo queimar. A pessoa não foi atrás de querer resolver o problema. Então, o que eu busco fazer hoje em dia é trabalhar com seriedade. Porque tanto que você não me conhecia, você não sabia que eu era o dono da página, eu não uso a página para me crescer, porque eu não tenho pretensões políticas. Eu uso a página para informar, para fazer algo que eu gosto, que é trabalhar com isso. Se eu quisesse me crescer, fazer crescer meu nome, fazer como muitos aí. Ia para a porta da UPA, com a UPA lotada, não buscava nem saber o porquê que aquilo estava acontecendo. Fazia um vídeo, falava mal do prefeito, deputado, presidente, falava mal de todo mundo. Todo mundo ia bater palma. Todo mundo ia achar lindo. Aquilo ia ser maravilhoso. Todo mundo ia falar, você é a melhor pessoa, você tem que ser candidato a isso e aquilo. Mas o principal não ia acontecer. Não ia resolver o problema. Esses vídeos baratos, ir pra frente, chorar, dizer que está errado, não resolve. Resolve fazer o trabalho que eu faço por trás. Eu falei assim, eu prefiro ter o mesmo respeito que o democrático, porque se eu chegar lá, eu vou tentar resolver. Se eu não conseguir resolver, tudo bem, posta a notícia. Mas tem mais dado certo eu buscado resolver. Porque se eu tentar resolver nos bastidores, eu vou resolver o problema. Se eu for para a internet, eu não vou resolver, eu só vou fazer barulho. Então, entre fazer barulho e resolver o problema, eu prefiro resolver. Porque as pessoas precisam de solução. De mídia, vídeo,
de show, vamos dizer assim, as pessoas já estão fartas. Todo mundo vai para a internet falar que tem que melhorar a saúde. Mas aí, o que as pessoas estão fazendo para melhorar a saúde? Para melhorar o transporte, essas coisas? Ninguém busca. Ninguém busca saber o porquê. É que nem, vou te dar o exemplo mais concreto que tem aqui. Avenida das Ameixas, todo mundo lá brigando por que não sai a obra. A bendita obra, todo mundo, vários colegas lá questionando. Eu fui buscar saber o porquê. Não é nem responsabilidade da prefeitura, é um processo federal que envolve a STF, envolve justiça, ou seja, a empresa que o governo federal contratou para resolver o serviço não está tendo como resolver por causa desses problemas. Está impedida de concluir, de dar continuidade, porque essa ação ainda está Porque essa ação está em trâmite ainda, ou seja, não foi resolvido. E a empresa está com tudo embargado, não tem como mandar o funcionário para lá. Aí as pessoas o que fazem? Vão para lá, gravam vídeo lá na frente, ó, a poeira aqui, ó como está o processo. O prefeito tem que mandar fazer essa rua, pegar dinheiro de não sei de onde colocar aqui. Só que a pessoa que faz o vídeo não fala o seguinte, que se o prefeito for lá e fazer a obra, concluir bonitinho, vai ficar bom. Mas 4 milhões de emendas vão para o lixo, porque vai ficar jogado, vai ficar para a empresa. Não vai poder ser utilizado em outro lugar, porque é emenda para exatamente aquela obra. Se não tiver aquela obra, não vai ser usado o dinheiro. Impositiva, o dinheiro né? volta. É as emendas impositivas. Eu fiz essa semana retrasada, fiz uma publicação explicando isso, entendeu? Porque o que atrasa a nossa cidade não é nem a política, é a falta de informação. Isso é muito cruel. Eu ia te perguntar se você já foi ameaçado por alguma publicação onde, de certa forma, não deixou... Cadê? Onde, de certa forma, você citou alguém e não deixou a pessoa feliz, mas aí você já fez esse breve relato aí sobre. E o que mais te inspira hoje, Márcio? Porque, assim, a gente sabe que é complicado. Você está lidando com várias vidas, com várias cabecinhas ali pensando sobre o seu trabalho, sobre o que você posta. Eu sei que você tem o seu foco de levar notícia, mas a notícia nem sempre ela é interpretada. Algumas pessoas, às vezes, faltam as aulas de português e não conseguem interpretar um texto, não conseguem interpretar um noticiário do audiovisual e interpreta conforme a sua dor, conforme o que está vivendo. E o que te motiva? Porque você chega diante desses fatos assim, às vezes dá para ficar, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? O que será que vai ser de mim amanhã? Alguém vai me ameaçar, vai fazer alguma coisa comigo? Qual é a tua motivação? Minha motivação? Bom, por muito tempo eu vi as pessoas fazendo trabalhos assim, sem pensar na pessoa que está do outro lado, só para se engrandecer, porque o que acontece muitas vezes é assim, as pessoas focam mais nelas do que no trabalho. O meu é ao contrário, tanto que poucas pessoas, muitas pessoas vão saber que eu sou o dono do site agora porque eu estou aparecendo aqui, mas mesmo de vez em quando eu gravando vídeo, as pessoas não sabem que eu que estou por trás, eu que sou o dono. Então o meu objetivo é o quê? É levar informação, ou seja, trazer uma coisa que muitas vezes na cidade não tem, que é um veículo focado apenas no seu princípio, que é o quê? Informar as pessoas. É claro que já lá atrás eu já dei opinião, já publiquei notícia com a minha visão, hoje em dia eu já não faço mais isso, porque já tem uma mudança, já tem um amadurecimento já. Então, hoje em dia eu busco ser mais profissional, ou seja, levar qualidade para as pessoas e, de certa forma, ajudar as pessoas. É claro que tenho projetos, tenho objetivos, eu tenho... Meu foco é um momento ter um programa numa rádio ainda, estou lutando para isso, para transformar o portal igual o Metrópolis, por exemplo, um portal aqui da região que possa empregar as pessoas, levar informação de credibilidade, para quando a pessoa falar, aconteceu tal fato, eu quero saber se isso é verdade, vai onde? Vai lá no Diário Goianiense, que lá a informação vai estar correta. E aquilo que você falou de não ser interpretado, acontece muitas vezes. Essa semana saiu uma fake news de uma garota que foi deixada no Jardim Gá, mas não foi no Jardim Gá, foi em Manaus. Eu postei a notícia, mas eu coloquei uma pergunta. O que está por trás da fake news da garota? É verdade? E tinha uma interrogação no final. As pessoas não viram que tinha interrogação e estavam falando, é fake news, é fake news. E na publicação estava explicando. E as pessoas que interpretaram embaixo, falando, abre a matéria que você vai ver, tá explicando de onde que é a criança. É igual, por exemplo, quando vai começar o Big Brother, que todo mundo posta, que foi selecionado, só que tem um texto imenso e lá no final diz que não foi dessa vez. As pessoas têm preguiça de ler, cara. Tem sim, as pessoas veem o enunciado. Somente o enunciado. Só o enunciado ele já toca o barco. E no meio do noticiário, existe uma figura, fisicamente falando, que é uma fonte de inspiração para você? Tem sim. Como inspiração, eu sigo assim, grandes jornalistas, como por exemplo William Vac, Felipe Moura Brasil, que agora está no CNN, entre outros, Augusto Nunes, o próprio William Bonner, da Rede Globo, que eu vejo com pessoas como exemplo, a própria Glória Maria, que eram pessoas assim
que passa informação com qualidade. E, atualmente, o jornalista assim, que eu vejo que passa com bastante imparcialidade e com qualidade de serviço é o Márcio Gomes, da CNN. Maravilhoso. O Márcio Gomes, entre vários aí. São várias e várias inspirações. Muitos jornalistas que são exatamente muito bons. Entre eles, o próprio Ratinho, que já foi jornalista, hoje em dia não é mais apresentador de comédia. E também é o Silvio Santos, por exemplo, que eu tenho como inspiração aquele vídeo dele lá, antigamente. Silvio. Aquele vídeo dele é o melhor que tem. Para apresentador, eu vejo ele como exemplo. Ele e o Celso Portiolli. Ele, Celso Portiolli e o próprio Ratinho mesmo. Falar em Celso, ele tá ainda doentinho, né? Tá com câncer, infelizmente, mas se Deus quiser vai sair dessa. Eu vejo como exemplo eles, que tipo assim, as pessoas, é um programa assim que com respeito, com qualidade, consegue entreter as pessoas, levam qualidade para as pessoas, inspira as pessoas. Então a minha inspiração é ser como eles. As pessoas olharem pro Márcio lá no futuro e falar, ó, o Márcio fez isso, isso e isso, eu quero ser como ele. Eu quero fazer isso, ou então o Márcio me inspirou a fazer isso, entendeu? Ser um motivo de inspiração para as pessoas como coisas boas, entendeu? Que bacana, cara. E se você pudesse fazer uma matéria exclusiva para um acontecimento que lhe marcou e lhe deixou muito feliz na sua vida, que matéria seria? Foi o dia que eu conheci minha esposa e minhas filhas ali. Foi o dia que me deixou feliz, assim. Porque tem uma série de acontecimentos que foi chegando, tipo assim, de todas as pessoas que eu conheci, a forma como eu conheci ela foi diferente. Então, se eu pudesse fazer... Eu nem sei como descrever como seria a notícia, assim. Eu faria uma notícia, assim, mais ou menos sobre a minha vida. Que daria para contar o começo, o acontecimento. Foi o acontecimento que mais me deixou feliz recentemente. Você tem quantos filhos? Tenho duas. Casal? Não, duas Casal meninas. não, gêmeo? Não, são gêmeas não, duas meninas. Uma que vai fazer 7 agora no meio do ano e outra que vai fazer 5. Falar assim porque eu, como estou preparando um aniversário, eu acabo esquecendo a data, a idade. E como era você na infância? Você já tinha um pouquinho do Márcio de hoje? Mais ou menos. Tinha, por exemplo, eu tinha um senso crítico. Eu, quando era criança, para todo mundo que eu via, eu falava que eu queria ser prefeito de Lusiânia. Falava, ó, o bairro que eu morava era bem fraco de infraestrutura. Eu falava, ó, quando chegar lá eu quero fazer diferente. O pessoal não tá dando conta, eu chego lá e vou resolver. Eu vou fazer o que ninguém quer fazer. Eu vou asfaltar a rua, colocar o posto de saúde, colocar quadro. Eu falava isso. E eu gostava muito da polícia, mas eu falava, eu não quero ser policial porque eu vou morrer. Eu tinha esse medo de morrer. Hoje em dia já é diferente. Eu tenho vontade de ser policial. Ainda tenho vontade de um dia poder mudar a minha cidade. Mas eu ainda tenho vontade, hoje em dia já é o contrário. Já o que mudou é que eu tenho vontade de ser policial. E algumas coisas que foram mudando no decorrer. Mas a essência ainda continua a mesma, mas outras coisas vão perdendo com o tempo. Por exemplo, inocência, muitas coisas eu era inocente, hoje em dia não tem mais. Convivendo no meio você vai vendo a maldade ou a bondade de algumas pessoas. E o maior medo que eu tenho é de ser injusto com alguém, de fazer injustiça com alguém, julgar alguém mal. É o meu maior medo, que é uma coisa que eu detesto, a injustiça. É uma coisa que me revolta quando eu vejo injustiça. É o que me motiva, muitas vezes, para ir... Quando você vê o bravo na internet é porque eu entendi que alguém está sendo injustiçado. Quando você vê eu brigando com alguém na internet, que eu aparecer, é porque alguém, no meu senso, alguém está sendo injustiçado. Quando você vê eu defendendo alguém, não é por dinheiro, não é por apoio político nem nada. É por causa que eu não concordo com injustiça. E quem trabalha assim no bastidor sabe o que está acontecendo, sabe quando está tendo injustiça. A população às vezes não sabe. A população muitas vezes não tem a informação que a gente tem. Aí tudo Da que é forma falado, que a gente da tem, forma né? que a gente tem. Às vezes a gente sabe o que está acontecendo por trás, mas aquilo que está fazendo barulho é a informação que chega para eles. É o que passa como verdade. E não é. E qual a melhor lembrança dessa época, da época de infância? Época de infância? Das amizades, jogar futebol no campinho de barro, brincar com terra, da chuva. É a melhor época. É a época que você não tem com o que se preocupar. É só alegria. E a pior? A pior foi no dia que eu estava em casa, brincando com meus amigos na rua. Aí chega um amigo, uma pessoa que eu não conhecia, falando, nossa, seu pai passou mal, procurando pela minha mãe. Foi a pior notícia que eu recebi naquele dia. Porque eu comecei a chorar, eu senti, tipo assim, no meu consciente eu senti, ó, perdi meu pai. Foi a última vez que eu vi ele foi quando ele foi trabalhar. Depois disso eu tomei um trauma. Toda vez que minha mãe saía para trabalhar, eu ia pra esquina para esperar ela, porque eu tinha para mim que ela ia chegar, a mesma notícia que chegou do meu pai ia chegar dela. E essa notícia do seu pai, ele faleceu? Ele faleceu. Ele teve um AVC, que é um derrame cerebral, num local de difícil resolução. Aí o que aconteceu? Ele foi na sexta-feira e no domingo, às 2h10 da tarde, ele faleceu. E você tinha que idade? Tinha 10 anos nessa época. Foi em Então, 2008. meio que gerou um bloqueio, né? E você ficou com aquele trauma e a mesma coisa. Você pensava que ia acontecer com sua mãe? Eu tinha medo, porque eu imaginava assim, minha mãe vai sair para trabalhar, vai
chegar aqui tem uma notícia ruim. Aí, isso foi em julho daquele ano. Em outubro, meu avô morreu também. Meu avô morreu e foi isso que aconteceu. Porque foi um ano ruim pra minha mãe, porque já era ruim com meu pai. Sem ele, ficou um pouco pior, porque minha mãe ia ter que se virar, não tinha pra quem recorrer. Porque por mais que meu pai não fosse o melhor marido do mundo pra ajudar, mas, tipo assim, é alguém que você se apoia ali, né? Faz falta. Márcio, se você pudesse sentar com você e bater um papo de homem pra homem, você com 15 anos e você com a idade que você tem hoje, o que você diria para o Márcio de 15 anos atrás? Aliás, com 15 anos. Com 15 anos, alertaria sobre muita coisa. Ela não faz isso porque você tá sendo inocente nisso. Esse caminho não vai dar certo. Ó, não seja ingênuo, não confie em qualquer pessoa. Nem tudo que vão te falar é o que vão realmente fazer. Pessoas vão te enganar no futuro. Evite certos problemas. Evite promessas, coisas que venham fácil, coisas que pareçam que vai ser verdade, que vai ser a coisa mais fácil do mundo, porque não vai. Porque recentemente já tive testes desse tipo, inclusive um golpe recentemente que eu estava passando por um problema muito grande, a pessoa chegou com a solução, eu acreditei e consequentemente caí no golpe. Então eu falaria para o Márcio de 15 anos o seguinte, ó, não confie em qualquer pessoa. Pesquise antes, seja mais atento, Tem a malícia. tenha mais malícia, não seja inocente. Quais seus maiores arrependimentos? Meus maiores arrependimentos? Bom, o maior arrependimento que eu tenho foi de ter confiado num camarada que ia me vender um carro. Que até hoje as pessoas brincam comigo, que não sabe se o livramento foi ter tomado o golpe ou se foi não ter pegado o carro. Que era uma bomba, realmente era uma bomba o carro, qualquer hora ia explodir. Meu Deus. Você conhece o Megane? Não. Não conhece? Nem queira conhecer, porque o carro é tão bom que já deu problema antes de chegar em mim. Eu nem vi o carro já deu problema. Cara, tu vai responder eu nunca e eu já, Sim. tá? Já mentiu pra se dar bem? Pra me dar bem... Eu Não. nunca, eu já. Apenas. Já mentiu pra se dar bem? Não, eu nunca. Já mudou a narrativa de um ocorrido pra ter mais engajamento? Já. Já disse não pra alguém e depois a consciência pesou? Sim. Eu nunca, eu já. Eu já. Já dividiu alimento com algum pedinte de rua? Eu já. Já foi humilhado em público? Eu já. Já se sentiu pequeno perto dos grandes e disse, eu ainda chego lá? Eu já. Já traiu por vingança? Não, eu nunca. Já acordou em algum lugar que não sabia onde estava e depois percebeu que estava apenas em um cômodo diferente da casa? Eu nunca. Graças a Deus, não. Já fingiu não estar com fome perto da namorada no início do relacionamento de vocês por vergonha? Eu nunca. Sempre gostou de A comer. intimidade já começou por ali já. Complete a frase. Quer ver o Márcio irritado? Faça. Mentira. Quer te ver muito feliz? Faça. Bom, deixa eu pensar. Porque tem várias coisas que me deixam feliz. Mas se quiser me ver muito feliz, é você ser uma pessoa sincera e querer o bem do próximo. Ser uma pessoa assim, boa, digamos assim, na essência da palavra. Uma pessoa que realmente quer ver o bem das outras pessoas. Isso me deixa muito feliz. Quando eu vejo alguém que quer ajudar o próximo, que quer ver o bem da outra pessoa. Time do coração. Corinthians. Comida preferida. Arroz e feijão. Comida que mais detesta. O que eu mais detesto? O que eu mais detesto é a comida do Natal, que não tem feijão. Jogo das palavras. Eu falo uma palavra pra você, você diz o significado dela pra ti. É apenas uma. Deus. Tudo, Família. tudo. Amigos. Lealdade. Trabalho. Responsabilidade. Sonho. Ser empresário. Medo. Perder minha família. Uma alegria. Sorriso da minha esposa, da minha mãe, das filhas. O sorriso da minha família. Uma tristeza. Perder meu pai. Um animal. Cachorro. Um ator. Matheus Solano. Uma atriz. Fernanda Montenegro. Um cantor. Gustavo Lima. Uma cantora. Ixi, agora me pegou.
Marília Mendonça. Um filme. Tropa de Elite. Uma novela. Amor à Vida. Viagem dos sonhos. Paraná. Um pedido a Deus. Sabedoria. Um agradecimento. Saúde. E uma frase para quem está te assistindo. Bom, pessoal, uma frase que eu deixo para vocês é o seguinte: apesar dos obstáculos que possam surgir na vida de vocês, das derrotas, das frustrações, embora pareça que não vai dar certo, o que eu digo para você é que vai dar certo. Se não deu certo naquele momento é porque faz parte da construção da sua vitória, da sua conquista. Então, não deixe se entristecer pelos obstáculos ou pelos tijolinhos que você está colocando na construção da sua vitória, porque tudo isso faz parte do caminho que você vai traçar para alcançar o seu objetivo. Para quem você manda beijo hoje? Para quem eu mando beijo hoje, Sim. vou mandar um beijo aqui para o amor da minha vida, minha esposa, a Flávia, que é quem tem me apoiado em todos os momentos. Dona Flávia. Dona Flávia. Inclusive, quando eu sofro uns ataques aí, que o mundo parece que vai cair, ela que tá ali do meu lado, ela me apoia. Ela foi a única pessoa, de toda vez que eu falei que queria ser policial, que conseguiu me fazer chorar falando apenas uma única frase. Você vai ser, você vai conseguir. Porque ao meu redor, todas as pessoas falavam, você não vai ser policial. Ela foi a única que chegou e falou isso pra mim. A turma acha que você não tem tamanho para passar? Eles acham, tipo assim, que eu não vou ser, porque geralmente eu falo demais. E aí, depois dessa prova que eu fiz, eu falei, não vou falar mais, eu vou me preparar, passar esse tempo e vou Caladinho em caladinho Deus. e vou ser policial. Porque se for pra Deus ser policial, é da vontade dele. Sim. Para quem você dá um super like hoje? Quem ou o quê? Quem é o quê? Super like aqui que eu vou dar hoje é pra uma pessoa que antes eu tinha uma visão dela e hoje em dia eu aprendi a admirar. Muitas coisas eu aprendi com ela. O prefeito Diego. Porque eu não vejo ele apenas como prefeito, eu vejo ele como gestor e como pessoa ele é uma pessoa maravilhosa, porque acompanhando ele no dia a dia, acompanhando ele em eventos, entrega de casa, ou o que quer que seja de obra, eu vejo ele como ele trata as pessoas. E se você olhar o todo que ele fez hoje na prefeitura, o que ele mudou é diferente. Hoje, como as pessoas são tratadas com respeito quando você chega na prefeitura. Antigamente você chegava, as pessoas não faziam questão de te atender com educação. Hoje em dia você chega, até quando você vai falar com o prefeito, o atendimento é diferente. É uma educação, é um respeito. Realmente ele respeita as pessoas, entendeu? Tem muita dificuldade, a cidade de Lusiânia é muito grande, ele pegou com muito problema, muita coisa ele vai fazer ainda, mas O seu like é para ele. o meu like é pra ele. O atendimento dele é diferenciado. Para quem ou para o que você dá um dislike? Um dislike, Pode sustentar aí. posso sentar aqui, né? Dislike que eu dou hoje aqui, no atual momento, pela conjuntura, pelo que eu vejo, dislike que eu dou no momento é para a vice-prefeita, pela forma que ela está conduzindo, porque ela podia estar ajudando a melhorar a cidade, mas não sei por qual motivo, não sei se é por interesse próprio, se poder subir a cabeça, hoje ela se voltou contra o prefeito e não está ajudando a construir, de certa forma, embora tenha toda aquela história que sabe e tal, não é realmente aquilo ali, entendeu? Ela podia estar construindo, ajudando a cidade de outra forma, sem precisar ter que ir para a internet fazer aquilo ali, porque que nem eu falei no começo, a internet você consegue, parabéns, você não resolve o problema, você parece que quer resolver o problema, mas você não está resolvendo o problema de fato. Então, no atual momento, o dislike é para ela por causa disso, né? No momento eu entendo que ela não está ajudando nesse momento. Querido, muito obrigado. Tem uma lembrancinha aqui para você, do meu parceiro, iFood. Abra aí pra você dar uma olhada o que que é. Vou dar uma olhada aqui agora, vamos ver o que que vem aqui. Tem essa bagzinha, Sacola do aqui que é iFood. linda. Vem aqui, ó, um o bonézinho. boné do iFood. O que mais que vem aqui? Olha, estiloso, ó, chique. E ainda tem uma Massa. mordida na ponta. Tem uma mordida na ponta que já reflete. E uma garrafa aqui top do iFood aqui. iFood tudo- Lusiânia. O iFood Lusiana. Tudo muito bem feito, com muita qualidade. Maravilhoso, Muito né? obrigado, É iFood Luciano. Brasil, mas é Lusiânia também. Pois é. Obrigado iFood aí, viu? Inclusive os empreendedores que querem alavancar o seu negócio, seja um parceiro do iFood, cadastre-se no iFood. São inúmeros os benefícios, realmente tem diversos relatos de grandes empresários que antes do iFood era de uma forma,
não eram grandes e após o iFood tornaram-se realmente pessoas mais solidificadas no mercado e com seus negócios aí alavancados. Querido, muito obrigado, que Deus te abençoe sua família, seus sonhos, tá? Muita sabedoria na caminhada, que você possa sempre discernir da melhor forma possível aquilo que chega até você, que você continue com uma pegada que você tem de qualidade e que seus sonhos realmente se realizem, tá? Tá, muito obrigado ao Senhor, obrigado à sua audiência aí, todos que acompanham aí, curtam, compartilhem e sucesso aí, desejo sempre o mesmo. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Deus abençoe. Você que está do outro lado, olha só, minha frase é a de sempre: eu não sou nada sem você, assim como você não é nada sem uma outra pessoa, portanto, ajude sempre ao próximo. Eu vou ficando por aqui, mas que Deus possa se fazer presente na sua vida, te abençoe sempre. Grande beijo no seu coração, amanhã tem mais Papo de Hoje. Tchau, tchau.